Agora, para que tenha validade os contratos de trabalho, temos que observar os requisitos que estão lá no artigo 104 do Código Civil. Isso mesmo, artigo 104 do Código Civil, acompanhe com a gente. O artigo 104 diz que, para a validade do negócio jurídico, e aqui nós vamos citar também o contrato de trabalho, para a validade do contrato de trabalho, tem que ter agente capaz. Agente capaz, nós sabemos que pode o menor de 14 anos trabalhar como aprendiz. Porque, na verdade, é proibido o trabalho dos menores de 16 anos. De 16 anos é proibido, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. E quando se tem 16 anos, já tem capacidade para o trabalho. Nós temos que a capacidade plena ela começa aos 18 anos, embora em algumas situações a emancipação. Uma questão de trabalho, previsto lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nós temos questões de emancipações legais, emancipação judicial e emancipação voluntária. Se você não se lembra, vale a pena conferir. A outra situação é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Quando nós falamos em objeto lícito, tem que se verificar se o trabalho ele é ilícito, porque o trabalho ou ele é ilícito ou ele é lícito. E temos, além do trabalho ilícito, o trabalho proibido. No caso de menores de 14 anos, é proibido o trabalho de menores de 14 anos. Se você está trabalhando, por exemplo, em venda de drogas, isso é um trabalho ilícito. Se é um menor que está trabalhando em uma lanchonete, esse é um trabalho proibido. É proibido também o trabalho de menores em questões, trabalhos insalubres, perigosos ou penosidade. A CLT vai proibir esse trabalho, está previsto na Constituição Federal. E existem normas também, ainda mais convenções internacionais de trabalho, que vedam trabalhos menores em várias situações. Um trabalho proibido de doméstico é o doméstico com menos de 18 anos. Não pode trabalhar como doméstico com menos de 18 anos. São trabalhos proibidos. Mas e se ele trabalhar? Ele vai ter direito a receber. Diferentemente do trabalho ilícito. Se ele trabalha em uma situação ilícita, ele não tem nenhum direito. Nós temos aqui, por exemplo, duas situações que vão mencionar sobre isso. Uma está lá na súmula 386 do TST, que vai falar do policial militar. O policial militar, em tese, ele não pode trabalhar, fazer bicos. Mas se ele fizer, esse trabalho é proibido para ele, conforme o regulamento dele, o estatuto que é regido para ele. Mas se ele trabalhar, se ele preencher os requisitos da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, ele já é uma pessoa física, ele se enquadra nos requisitos para qualificar como empregado e ele terá direito às verbas trabalhistas. Ele vai ter direito às verbas trabalhistas. Diferentemente, se você trabalha no jogo de bicho. Nós temos a orientação jurisprudencial 199 da SDI1, trata do trabalho ilícito, que é jogo de bicho. Aquele que trabalha com jogo de bicho, ele não terá direitos trabalhistas, porque é um trabalho ilícito. Então nós temos que ficar atentos a esses detalhes. E por último, como requisito, teríamos aqui a forma prescrita ou não defesa em lei. Em alguns contratos de trabalho é obrigatório uma forma, tem uma forma, que é a forma escrita. Em outras situações, o contrato pode ser tácito, pode ser expresso, mas contrato por prazo determinado, para você comprovar que houve um contrato de experiência, tem que ser contrato escrito. Um contrato temporário tem que ser escrito, então exige uma forma. Nós temos que observar quais são os tipos de contratos em que há uma forma prescrita em lei.